Olá, galera! Hoje a nossa aula vai ser sobre o autoexame das mamas. Então, para eu poder falar um pouco sobre o autoexame da mama, a importância de se autoexaminar, a gente precisa primeiro conhecer os seios. Primeiro conhecer a parte das mamas, anatomicamente. Então, os seios, eles são formados por glândulas, que são lóbulos e bulbos, então, que produzem leite durante a amamentação. Vocês podem ver aqui na imagem os lóbulos e os bulbos, e também os ductos. E a gordura é toda essa parte amarela da imagem ao lado. Então, as glândulas se comunicam entre si através de ductos, que ductos são canais que transportam o leite até o mamilo. Então, esses ductos, eles vão transportar o leite até o mamilo durante a amamentação. E a maioria dos tumores cancerosos são provenientes dos ductos. Então, como são os seios? Aqui dividindo o seio em 4 partes. Observa-se que a maior quantidade de ductos está localizada no quadrante superior externo da mama, que é próximo às axila. Então, aqui nesse quadrante, vocês observam que a parte mais que tem maior quantidade de ducto é a parte ao lado da axila, que a parte superior é 50%, a inferior é 11%. E já nessa parte mais perto do externo, são poucos, mas também existe, que é 15% e 6%. E é nesse local que ocorre a maioria dos ductos malignos das mamas, que são aproximadamente 50%. Então, por que eu devo examinar meus seios? Porque com o toque você aprende a conhecer a estrutura normal dos seus seios e se habilita a perceber qualquer alteração futura. Por isso que eu sempre falo, principalmente para os meus pacientes, que a importância de se autoconhecer, a importância de tocar seus seios, fazer um autoexame para detectar alguma alteração, ver se tem alguma alteração. Se você se conhece, quando aparece alguma anormalidade, alguma alteração, você vai perceber. Porque se você sempre vê, você olha, senta em frente a um espelho e começa a se olhar os seios, você vê que tem alguma alteração, você vai mais cedo a um médico e detectar quanto mais precoce possível, que é mais fácil de conseguir a cura. Então, a cada ano, 1 milhão de mulheres descobrem nódulos em suas mamas. Então, a Sociedade Médica Nacional e Internacionais recomenda que você comece a examinar seus seios a partir dos 20 anos de idade. 95% dos casos de câncer de mamas podem ser curados desde que é detectado desde o início. Por isso, lembre-se sempre, a partir dos 20 anos já podem começar a olhar se tem alguma alteração, alguma anormalidade nos seios. Mas existem pessoas que engravidam mais cedo, com 10, 15 anos, 11 anos, 12 anos. Então, após isso, você já pode começar também a fazer o autoexame. Então, aqui são os fatores de risco para o câncer de mama. Um deles é a menarca, que é a menstruação muito cedo, antes dos 12 anos. É um dos fatores de risco. Nunca ter engravidado também é um fator de risco por conta da amamentação, porque se a mulher não amamenta, ela corre o risco de não desenvolver os ductos e levar até mesmo a entupir os ductos dos seios, das mamas. Ter engravidado com mais de 30 anos também é um dos fatores de risco. Última menstruação, que é a menopausa, acima de 55 anos. Doenças benignas nas mamas, que são os cistos. Terapia de reposição hormonal, câncer de mama em mãe, irmã ou filha antes da menopausa também
conhecida como a genética. Então, por isso que é sempre feito uma anamnese para a gente conhecer o histórico atual do paciente, para saber, porque o câncer, um dos fatores de risco também é a genética. Se minha mãe teve câncer de mama, provavelmente eu possa ter. Câncer de mama em avós, tias e primas também entra na genética. Uso abusivo de álcool, 3 ou mais drinks por semana, também é um dos fatores de risco. Vida sedentária, obesidade, alterações genéticas e uso de pílulas anticoncepcionais. Não é comprovado, mas alguns cientistas, alguns estudantes e algumas literaturas mostram que o uso de pílulas anticoncepcionais podem acarretar a um câncer do colo do útero e ao câncer de mama também. Então, é um dos fatores de risco, tanto do colo do útero quanto da mama. Mas não é comprovado, mas a literatura mostra que pode ter uma incidência. Então, quando é que eu vou examinar os seios? Você deve examinar suas mamas todos os meses, de preferência durante o banho. Então, uma vez por mês, mensal, deve fazer o autoexame. Se você menstrua, examine sua mama no 5º dia, a partir do início da menstruação. No período pré-menstrual, as mamas ficam endurecidas e dolorosas. Então, não pode fazer o autoexame no período pré-menstrual. Então, o ideal é a partir do 5º dia do início da menstruação. Se você menstrua ou sua menstruação é irregular, escolha o 1º dia de cada mês para fazer sempre o autoexame. Então, como é que vai fazer o autoexame? Para tocar os seus seios, use apenas a ponta dos dedos com a mão espalmada. Então, cada vez que você tocar a mama, faça pequenos círculos com os dedos. Movimente os movimentos da mão no autoexame. Primeiro, vertical. A mão caminha para cima e volta para baixo, cobrindo toda a mama. Espiral. A mama realiza movimentos concréticos, indo da periferia da mama até o mamilo. E quadrantes. A mão vai do mamilo até a periferia e volta. Então, essa é as técnicas do autoexame. Então, antes do banho, como é que deve ser feito? Coloque-se em frente do espelho, com os braços apoiados no quadril. Inspecione seus seios, comece a olhar seus seios. Visualiza bem se há alguma alteração no tamanho, na forma e no contorno de cada mama. Observe a pele, se há alguma alteração da textura no mamilo. Pressione as mãos contra o quadril. Essa manobra movimenta o músculo peitoral. Mantenha pressionado. Observe novamente. Houve alguma modificação na pele, nos mamilos? Comprima seus mamilos gentilmente com os dedos polegar e indicador e observe se sai alguma secreção, alguma presença de algum líquido entre os mamilos. Então, em seguida, após ser feito toda aquela passo a passo, coloque os seus braços sobre a cabeça e inspecione seus seios. Visualiza bem seus seios e veja se tem alguma alteração na pele ou nos mamilos, com as mãos levantadas sobre a cabeça. Foque seus cotovelos para fora. Esta manobra movimenta os músculos peitoral. Mantenha os cotovelos para fora. Observe novamente se houver alguma modificação na pele ou nos mamilos. Aí, na hora do banho, aqui já é na hora do banho, coloque seu braço esquerdo sobre a cabeça. Toque o seu seio esquerdo ensaboado com os dedos indicador, médio e anular da mão direita, apertando gentilmente mas com firmeza, fazendo pequenos círculos. Faça o movimento vertical, depois os espirais e finalmente em quadrante, que é aquela forma, aquele passo a passo que foi dito
no início da aula. Examine suas axilas, sempre é importante fazer o autoexame nas axilas também, para ver se tem algum nódulo, algumas glândulas. Agora faça o mesmo com os seios direitos. Então, a mesma técnica que você for fazer com o seio esquerdo, você faz com o seio direito. Com o tempo, você fará esse exame em poucos minutos. Então, no início, é mais detalhadamente, é mais demorado, mas depois, quando você pegar já a prática, já vai ser mais simples e mais prático. Então, o que eu devo procurar na mama na hora do autoexame? Eu vou procurar ver se tem algum caroço, algum nódulo, mesmo que não doa, mesmo que apareça aqueles nódulos sem dor, secreções saindo pelo mamilo, espontaneamente ou quando você aperta, e alterações da pele, espessamento localizado ou feridas ou algumas coceiras. Então, apenas 20% das mulheres realizam o autoexame das mamas. Não se esqueça do exame, ele é anual com o médico. Então, uma vez por ano, você deve ir ao médico fazer o exame anual. E mensal é o autoexame em casa mesmo. Vamos mudar essa estatística? O autoexame deve ser realizado todos os meses. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nos procure.